Olá, gente, aquele abraço. Estamos chegando na apresentação de Esporte Mais aqui pela TVE Tocantins e TV Assembleia, nesta segunda-feira, 28 de julho de 2014. A partir de agora, você pode participar do programa Esporte Mais através do SMS 84660700. Dê a sua crítica, faça a sua crítica, dê o seu palpite, a sua sugestão, mande aí um evento que aconteceu na sua cidade, na sua região. Estaremos prontos aqui para lhe atender. Olá, Gilmar. Olá, Delmar, aquele abraço, à galera do esporte. Pois é, vamos começar o programa de hoje em alta velocidade. Aconteceu neste domingo em Taquarussu, no distrito de Taquarussu, o campeonato de motocross. E a Renata Ramos estava presente, vai contar a história como foi. Vamos lá. Mais de 60 pilotos participaram da segunda etapa do Campeonato Municipal de Taquarussu, distrito que fica localizado a 32 quilômetros de Palmas neste final de semana. Nosso objetivo é cumprir nosso calendário, como foi assinado com a prefeitura. A gente teve alguns transtornos para fazer esse evento muito grande, que a corrida foi embargada no momento da largada e a gente conseguiu revogar esse grande problema. Com os paredões da Serra do Carmo ao fundo, as manobras radicais ficaram ainda mais emocionantes. Aqui em Taquarussu, o circuito tem praticamente 800 metros de percurso. As rampas chegam a 3 metros de altura. Por isso, é preciso muita concentração e atenção por parte dos pilotos e, principalmente, a utilização dos itens de segurança. Tem que ter equipamento bom, luva, capacete, óculos. Isso é muito perigoso, viu? 7 categorias estavam em disputa, entre elas a categoria trilheiros, formada especialmente por gente que gosta de aventura e contato com a natureza. Para mim é uma categoria nova, eu cheguei aqui em Palmas, que tem só uns 10 anos, e tem muito trilheiro aqui. A motocross, eu ando desde os 12 anos de idade, eu ando motocross. Apesar de ser um esporte considerado perigoso, o motocross tem ultrapassado gerações. Na família do Paulo, além dele, o filho também pratica o esporte. Motocross é um esporte muito saudável e eu pratico já há algum tempo e eu incentivo os meus filhos a correrem também. Nessa próxima bateria eu vou estar com o filho correndo e o Gabriel aqui é o futuro campeão também do estado de Tocantins. Mesmo sendo considerado um lugar tranquilo, o barulho das motos e a agitação do público mudou o ritmo do lugar durante uma tarde de domingo. Motocross realmente é uma paixão e o Paulo já está levando os menininhos desde pequenininho para gostar, para praticar o motocross. Isso é muito bom e muito legal. Agora, essa corrida aí foi uma batalha danada que o Pisquila enfrentou, viu? Teve que enfrentar os tapetões da vida aí para conseguir fazer essa corrida. Essa briga vai longe, né? Porque a federação quer que o Pisquila se filie à federação, o Pisquila parece que não filiou. E aí teve mandado de segurança, de coisa. A prova aconteceu porque os pilotos realmente gostam do esporte, porque caso contrário a coisa teria ficado mais complicada ainda, Gilmar. Então foi batalha dentro da pista e fora dela também. Né? E parece que fora da pista é meio desigual, porque aí é um contra outro, né? São só dois brigando. E dentro da pista a briga é maior, porque tem muita gente. Né? Tem muita gente que faz bem, né, Ademar, essa modalidade, né? Que é justamente. O motocross. Pois é. Bom, vamos então sair do motocross, vamos agora para o futebol de areia, o beach soccer. Afinal de contas, terminou neste domingo o campeonato tocantinense de beach soccer ali na Praia das Ardos, né, Gilmar? A competição teve início na quarta-feira, né, Ademar? E foi até ontem. E nós tivemos aí a participação de 13 equipes, né, sendo 8 da capital, mais 5 do interior. A competição começou então no dia 23 e terminou ontem. E nas partidas decisivas, nas semifinais, a equipe do Araguaína empatou com o Palmas em 2-2 e ganhou nos pênaltis por 1-0. E na outra semifinal, a Encanel ganhou do Imagine por 2-1. Então foram para a decisão Encanel e Araguaína. E o time de Araguaína ganhou por 5-2, faturando o título e o troféu Ilasmar Fernandes, o Lisboa, né, que foi homenageado
era jogador de futebol de areia, defendeu por muito tempo a seleção do Tocantins, as equipes, né, de Araguaína. Era um incentivador do futebol de areia, do beach soccer, e foi homenageado o Lisboa, que faleceu recentemente em um acidente automobilístico, né? O Araguaína faturou então o título, levou o troféu, medalhas e mais R$ 2.500 em premiação em dinheiro. R$ 1.500 para a equipe da Encanel, que terminou em segundo lugar. O time do Palmas levou R$ 1.000 pela terceira colocação. O artilheiro, Ademar, ou os artilheiros, né, Jócion, da equipe do Palmas, e Raimundo Filho, do Miracema, levaram R$ 100 cada um, e cada um fez 11 gols na competição. Deu quase aí R$ 10 por gol, né? Menos que isso, um pouquinho, né? Menos um pouco. O Vando Berto, da equipe do Araguaína, foi o goleiro menos vazado. O melhor atleta foi o Jordânio, do Miracema. Cada um levou R$ 100 de premiação no beach soccer, portanto, a competição realizada pela Federação de Beach Soccer do Estado do Tocantins. Agora, não ficaria melhor o título do que o Araguaína, né? Porque o Lisboa, afinal de contas, foi um baluarte em Araguaína, a homenagem foi prestada a ele, e o Araguaína deve ter jogado com mais garra justamente para isso, para justificar o nome do troféu que levava aí do ex-jogador Lisboa, que tantas vezes deu glória, principalmente à cidade de Araguaína, né? Exatamente. Parabenizar o Jades Alberto, né, o pessoal da Federação de Beach Soccer pela organização do evento, Ademar. Tem gente aqui parabenizando o Jades, né, pela organização da competição, mas o time do Imagine foi prejudicado, segundo o que estão dizendo aqui, tá, pelo senhor Luciano Santos, o árbitro da partida, né, o árbitro do jogo. 9244, final 74, a pessoa não colocou o nome. Pois é, eu ouvi falar que deu uma pequena confusão justamente com o time do Imagine, talvez reclamando ter sido prejudicado, mas depois a coisa acabou chegando à final, beleza, e terminou em paz, pelo menos a final. Agora, realmente, algumas pessoas reclamaram que o Imagine acabou sendo prejudicado. Mas no futebol, de um modo geral, sempre tem essas reclamações. Muitas vezes o time é prejudicado, ou então o árbitro às vezes não vê um certo lance, e às vezes os árbitros são mal interpretados. Exatamente. Não é porque os caras são mal intencionados, né? Não. É porque o erro acontece mesmo. Claro. Né? E a reclamação também. Né? E ainda com relação ao pessoal que está participando aqui através do nosso SMS, 84660700, o pessoal mandando aqui torpedo a cobrar, né, Ademar? Fica ruim, né, Di? Aí é difícil, né? Tem que esperar o Ademar botar um crédito aqui no celular, viu? Pois é. E quem mandou a mensagem aqui dizendo que o Imagine foi prejudicado pelo Luciano Santos foi o John Herbert, viu, Ademar? Ah, beleza. Bom, então nós vamos para um rato apoio cultural e a gente volta já já. Vamos falar da final do Municipal, a primeira partida vencida aí pela equipe do Aureni 2. Do Aureni 2, rapaz, fugiu agora, né? Vamos falar da equipe do Interporto, que empatou a primeira partida fora, muita coisa. E ainda a presença do Palmas na Copa BH. Saiu a tabela, hein? É rapidinho nosso intervalo, é lá e cá. Voltamos na apresentação de Esporte Mais aqui pela TV Tocantins e TV Assembleia. Quero mandar um abraço especial para o pessoal lá do Hospital Unimed. Rapaz, todo mundo lá curte o programa Esporte Mais. Muito obrigado pela audiência de vocês. E olha o jeito que eles colocam aqui, ó. Cleidiane, a bonita demais. Bom, beleza, e é bonita mesmo, né? O Wilton Negão, esse já deve ser mais feio, né? Pelo menos bastante, né? Porque bonito demais para Negão, já mudou aqui o Wilton Negão. A Viviane Rocha, a Rup, linda demais também. A Núbia, a Gléria, que é top dos tops, olha aí. E o Alemão. Um abraço para todos vocês aí curtindo então o programa Esporte Mais. Muito obrigado. E mandar um alô também, Ademar, para o Camaleão, que é torcedor do Palmas Futebol e Regata. Tinha que ser torcedor do Gurupi, né? Pois é, Camaleão, né? Que é o mascote do Gurupi, né? Pois é, rapaz. Mas o Camaleão é torcedor do Palmas Futebol e Regatas. É verdade. Olha, aconteceu neste sábado a primeira partida da final do Municipal Amador. Nós vamos mostrar amanhã, com todos os detalhes, a final em que o Aureni 2 venceu o Palmas por 2-1. Né? Foi um jogo pegado, um gol de garra. Mas nós aproveitamos a presença lá para conversar com o presidente, com o técnico do Palmas, porque saiu a tabela da Copa BH. Saiu a tabela da Copa BH, categoria sub-19, e o Palmas caiu numa chave, rapaz, complicadíssima.
o Palmas vai fazer os jogos em Barbacena. E ele caiu na chave do Palmas, estão justamente o Internacional de Porto Alegre, o Andaraí de Barbacena e ainda o Bahia, né? O Palmas estreia no dia 17 contra a equipe do Bahia, no dia 19 enfrenta o Andaraí e o Internacional no dia 21. E aí, presidente Richard Sanches, essa é uma parada federal, hein? Vamos conferir, vamos lá. Taça BH não é fácil, grandes clubes, né, os principais clubes do Brasil, e pegamos Internacional de Porto Alegre, Bahia e o time sede de Barbacena, que é o Andaraí. Grupo difícil, mas nós estamos trabalhando também já há algum tempo, o nosso time tem nos dado a esperança aí de uma boa competição. Bom, agora com essa Copa BH, a tabela aqui, então, vai ter que sofrer algumas alterações quando sair a tabela do Sub-19 com o Palmas. Exatamente, a federação já sinalizou para isso, eles vão alterar as datas dos nossos jogos, possibilitando então a gente essa nossa viagem para poder representar o Tocantins lá, e devemos sair até um pouco antes porque está previsto um amistoso com o Vila Nova em Goiânia, no caminho aí para Belo Horizonte. Vai com esse mesmo time para Belo Horizonte, para a Copa BH, ou pode reforçar com mais alguns jogadores? Até o momento a equipe é essa, né? Mas podemos ter algumas peças que chegam por aí, alguma surpresa por aí. Beleza, então amanhã vamos mostrar a primeira partida decisiva do Municipal, hein? Que o Aureni 2 venceu o Palmas por 2-1. Agora, Gilmar, essa Copa BH, o ano passado foi o Ricanato que participou, não é isso? Isso. Se saiu bem, né? Relativamente. Não conseguiu a classificação, né? Mas aí é uma outra história, né, Demar? Mas foi bem, pegou um grupo complicado também. Agora, este ano o Palmas vai ter aí o Andaraí, que é o time lá de Barbacena, né? Fica para lá de BH um pouquinho, na 040, né? No sentido BH, Rio de Janeiro. Aonde o Gilmar conhece tudo. Né? Conheço bem aquela região ali. E aí vai ter então o Internacional, o Bahia e o Andaraí, que é o time da casa. Não tem nenhum jogo fácil, né, numa competição como essa. Todo mundo se prepara, o Inter de Porto Alegre faz um grande trabalho nas categorias de base, ganhou recentemente o Campeonato Brasileiro. A equipe do Bahia também, da mesma forma, o Bahia e o Vitória, né, fazem grandes trabalhos também com categorias de base, então não precisa esperar moleza não. Agora, o Palmas vai para disputar essa competição importante para esses meninos, né, para a equipe do Palmas também, para levar o nome do Palmas Futebol e Regatas e levar essa meninada para disputar uma competição lá fora, porque o Palmas vai ter aí o estadual, o Palmas está na expectativa de herdar a vaga na Copa São Paulo do ano que vem, se o Araguaína for realmente punido pelo tribunal. Então é importante se preparando para isso tudo, para essas competições e principalmente para que essa meninada possa pegar experiência para servir o Palmas no futebol profissional. Quem sabe já a partir do ano que vem contar com alguns desses jogadores. Pois é, o Palmas então estreia no dia 17, né, que vai dar num domingo contra o Bahia. Na terça-feira, dia 19, enfrenta o Andaraí. E na quinta-feira, dia 21, pega o Internacional de Porto Alegre. Das 4 equipes, 2 passam para a fase seguinte. E então já sabe o Palmas que se quiser passar, vai ter logo que vencer o Bahia e depois o Andaraí. Porque vencer o Internacional, acredito o pessoal do Palmas, que é bem mais difícil. Teoricamente, vai pegar um jogo complicado, uma pedreira logo na estreia com o Bahia. Depois pega o Andaraí, que é o time da casa, né, que não tem toda essa tradição, mas que também deve fazer um bom trabalho por lá, e fecha com o Internacional, ou seja, uma pedreira na estreia, aí dá uma aliviada no segundo jogo e na terceira partida mais uma pedreira. Às vezes até se engana, né? Porque o Andaraí de repente tem, né? Não tem aquele nome e tal, mas às vezes é um bom time. O que ocorre muito, Ademar, no futebol de Minas Gerais é que às vezes o Cruzeiro e o Atlético, o próprio América, eles pegam jogadores, porque como são muitos, a procura é grande, né, de jogadores para jogar nessas equipes, eles pegam esses meninos e colocam em equipes menores, equipes inferiores. E aí dá um respaldo para que essas cidades possam fazer esse trabalho. E quem sabe o time do Andaraí lá pode ser um desses aí que foi adotado, né, ou pelo Atlético, pelo Cruzeiro, pelo próprio América. Pois é, embora o Wilson Mar não tenha dito que vai pegar alguém ou não, mas a conversa, já existe uma conversa entre o Palmas e o Patrick, que inclusive entrou durante a partida. Patrick, ele disputou o campeonato amador estadual pelo Ricanato, em que foi vencido o campeonato pelo Caldeirão de Peixe, e que foi o campeão Ricanato, ficou então em segundo lugar. O Patrick trata-se de um grande jogador, está disputando algumas competições por uma equipe do interior de São Paulo, estava no banco de reserva no sábado, porque estava meio contundido, entrou durante a partida para fazer algumas firulas ali e cobrar falta, o que ele faz muito bem. Aí há a possibilidade do Palmas, inclusive, levar o Patrick para essa disputa e talvez mais alguns jogadores
do Aureni é 2, e que é mais ou menos o mesmo elenco e que será aproveitado também pelo Ricanato no Campeonato Sub-19. Existem grandes jogadores, muito bons jogadores realmente no time do Aureni, e quem sabe essa parceria Palmas e Ricanato, Aureni, pegando mais alguns jogadores para que o Palmas possa fazer bonito nesta competição. E o Palmas não vai ficar só por aí, não. O presidente do Palmas, além dessa Copa BH, vai disputar o Palmas aqui, o Campeonato Estadual Sub-19, e a intenção do Sanches, presidente do Palmas, é botar esse time Sub-19 para disputar a segunda divisão. Ainda não sabe se reforçando aqui o CA3, ou voltar o Tubarão, ou Guaraí, ou essa equipe dele ele quer botar I9, entendeu? Tudo isso é possível, ou com o próprio nome do Palmas. Vai estar só esperando um ok aí da Federação Tocantinense de Futebol para ver se disputa com o nome do Palmas ou se essa equipe será, então, levará um outro nome durante o campeonato da segunda divisão. A tabela do campeonato da segunda divisão deve ser divulgada na semana que vem. O mesmo acontecendo com o campeonato sub-19, né, que também deve ter a tabela divulgada já na próxima semana, porque já vai começar o mês de agosto, né, Demar? E para o campeonato da segunda divisão, tem a tabela, segundo o Estatuto do Torcedor, precisa e tem que ser divulgada com no mínimo 60 dias de antecedência, 2 meses. Né? Então, na semana que vem, deve ser divulgada a tabela da segunda divisão para que a competição possa começar no início de outubro. Senão acaba o ano também, aí não tem segunda divisão. Justamente. Não há tempo, né? E a intenção do Palmas, Gilmar, é justamente ver se consegue fazer esse trabalho de base, porque a intenção é pegar desse elenco do Sub-19, pelo menos uns 50% para o time principal do ano que vem. Porque o Santos está enfrentando esse problema. Mas aí depende do treinador, né? Porque, de repente, contrata um treinador, como veio o Celinho, né? Trouxe um time completo, né? Trouxe um elenco completo praticamente. Claro que pegou algumas peças daqui, mas é importante que seja alguém que conheça a realidade desses meninos, dessa base do Palmas, conheça esse time, né? Então, seria interessante que fosse um treinador daqui que conheça bem essa realidade. Aí traz um treinador de fora, nada contra os treinadores de fora, claro. Mas traz um treinador de fora, chega aqui, ele dá uma olhada no menino e fala, não, esse aqui não tem condições, eu quero aquele ali e tal. Traz o cara lá de Goiás, do Maranhão, não sei de onde. Esse é o problema, porque o Santos está sentindo na pele, porque herdou um clube cheio de dívidas, ainda não conseguiu quitar 100% do elenco passado. Ainda existe uma pendência de alguns jogadores, ele mesmo confessou isso, que ainda existe algumas pendências. Já teve por duas oportunidades a sua residência piorada, sei lá, por causa de dívidas, certo? E ele disse que realmente é complicado. E que o Palmas hoje, para tentar zerar suas dívidas, ia precisar de R$1 milhão. O que é muito dinheiro. Isso contando as dívidas antigas. Antigas, não é da agora não. Não, da agora ele diz que está legal. O problema são as antigas. Porque aí o que acontece? A cobrança vem para o CPF do atual presidente. Entendeu? Então o Palmas está sem saída. Ou o atual presidente tenta levantar isso aí para quitar essa dívida, ou o Palmas, sei lá, pode até fazer uma fusão aí para o futuro, porque do jeito que está, vai fazer isso aí. Botar os meninos, essa coisa. Agora, fazer um time para chegar é meio complicado. Então, no caso do presidente do Palmas, do mandatário do Palmas, ele herda o ativo e o passivo, né? Tudo. No caso do Palmas, mais passivo do que o ativo. É complicado. Vamos, então, para um rápido apoio cultural e a gente volta já para falar do empate do Interporto, a estreia do Interporto na Série D do Campeonato Brasileiro. É rapidinho, é lá e cá. Voltamos na apresentação de Esporte Mais aqui pela TVE Tocantins e TV Assembleia. Pois é, hein, rapaz? E o Interporto estreou na Série D do Campeonato Brasileiro, fora de casa, contra o Motoclube, e mesmo tendo pouco tempo de treinamento, danado esse caso, armou um esquema lá, conseguiu um empate, né, Gilmar? Pois é, né, Demar? O Interporto que vem de 3 empates, né, depois do Campeonato Estadual. Porque empatou com o Sub-19 do Palmas, né, lá no Estádio General Sampaio. Depois empatou com a seleção de Dianópolis, 4-4, com o Palmas 1-1. E agora, ontem, empatou com o Motoclube, jogando lá no Estádio Castelão, em 2-2 pelo Campeonato Brasileiro. Pois é.
Virou o rei do empate. Virou o rei do empate. E o Carlos Magno surpreendeu, né? Colocou de cara 2 atacantes na partida. Ele entrou com o Éder e o Lorival, né? Depois acabou fazendo as mudanças. Só que ele começou com 2 atacantes e terminou sem nenhum. Estava satisfeito então com o empate. Claro. Né? Lembrando que os gols da equipe do Moto foram feitos pelo Fabiano, o atacante. O Marcos Paulo e o jogador Giancarlo fizeram os gols do Interporto. E a equipe do Motoclube ainda teve um pênalti desperdiçado pelo Cléo no fim do jogo, né? No finalzinho do jogo, o pênalti defendido pelo goleiro Tom, o Everton, da equipe do Interporto. Ficou com moral então o Everton, né, rapaz? Já chegou bem, né? Chegou bem. Pro pessoal esquecer o Juan, né, um pouquinho. E o Juan estava do outro lado. Que estava do outro lado. Do outro lado. Ih, rapaz, será que ele deve ter pensado assim, Juan, pô, esse cara veio pro meu lugar, defendeu o pênalti, eu tô sem moral agora em Porto. Se quiser voltar agora, já fica mais difícil. Né? Mas começou bem, né, o arqueiro da equipe do Interporto, o Tom, que já começou defendendo a penalidade. E num jogo importante, garantindo o resultado, né, Demar? É verdade. Vamos conferir, então, os resultados da segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série D e a classificação. Vamos ver, vamos lá. Pelo Campeonato Brasileiro da Série D, o Grupo A2 teve no fim de semana, pela segunda rodada, Motoclube do Maranhão 2, Interporto 2 no Estádio Castelão. No Albertão, em Teresina, River e Clube do Remo empataram em 1-1. Depois desses resultados, a classificação do Grupo A2 é a seguinte. Em primeiro, o River do Piauí tem 4 pontos. Em segundo está o Motoclube do Maranhão com 2 pontos ganhos. Em terceiro, o Clube do Remo também tem 2 pontos. Em quarto, o Interporto soma 1 ponto ganho. E na última colocação, o Guarani de Sobral ainda não pontuou. Na próxima rodada, o Interporto recebe o Clube do Remo às 4 da tarde no Estádio General Sampaio no próximo sábado. No domingo, o Motoclube do Maranhão e Guarani de Sobral jogam às 4 da tarde em São Luís. A equipe do River do Piauí folga nesta rodada. Pois é, olha, os gols dessa partida Interporto e Motoclube estão chegando por aí, mas não vai chegar a tempo para o programa Esporte mais não. Talvez vocês fiquem de olho aí no Jornal do Meio-Dia, que para o Jornal do Meio-Dia, com certeza, os gols já estarão por aqui. Eu fiquei sabendo que estão passando lá por Imperatriz. Assim. Vai chegar. Chega, né? Agora, no jogo de ontem, Ademar, o Interporto começou com o Everton, Pedro Balu, Luciano Amarildo e Gil Mineiro, Rodrigo, Valdo, Giancarlo e Marcos Paulo. Na frente, Éder, depois entrou o Wesley, depois entrou o Fábio Bahia no lugar do Wesley e o Lorival, depois o Nildo Júnior. Ou seja, o Carlos Magno começou com Éder e Lorival no ataque e terminou com o Fábio Bahia, que é zagueiro, né? E aí ele passou o time do Interporto passou a atuar no 3-5-2, com o Luciano, o Amarildo e o Fábio Bahia, os 3 zagueiros, inclusive foi o Fábio Bahia que fez o pênalti, né? Que cometeu a falta da penalidade, e o Nildo Júnior entrou no lugar do Lorival. Ou seja, começou com 2 atacantes e terminou sem nenhum jogo. Agora, o Carlos Magno, de vez em quando, surpreendia todo mundo, né? Ele fica naquela ali, ele agora parece ser um estudioso, né, nesse sentido, porque quando você pensa que ele vai entrar fechadinho, porque treinou pouco tempo, não teve tempo praticamente nenhum de treinar, e aí, de repente, ele entra com 2 atacantes. Aí ele sente como é que é o jogo, aí, de repente, muda tudo e enche o time de meio campo, de zagueiro. Depende do que acontece no jogo, né? Porque no caso de ontem, o Interporto tomou um gol, conseguiu um empate. Tomou o segundo, conseguiu empatar novamente. Aí ele já estava satisfeito com 2-2 lá, que aliás foi um grande resultado. Nossa Senhora. Né? Empatar lá em São Luís, o Interporto teve pouco tempo para treinar, o Moto vinha treinando, já tinha feito um jogo na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, então para o Interporto saiu no lucro, como nós falamos aqui na semana passada. Se conseguir empatar lá em São Luís, está de bom tamanho, e conseguiu. Pois é, e agora é a hora da torcida do Interporto mostrar sua força e lotar o Estádio General Sampaio no próximo domingo à tarde contra a equipe... Aliás, no próximo sábado à tarde contra a equipe do Remo. O jogo foi antecipado, né? O Interporto fez o pedido através da Federação Tocantinense e a CBF atendeu, então, os jogos do Interporto, mando do Interporto no Estádio General Sampaio, sempre ao sábado às 4 horas. Pois é. Então é a oportunidade, agora já mais adaptado aí ao esquema de jogo e tal. O Remo, que também não está lá essas coisas nada, porque... Empatou 2, né, o Remo? Pois é, empatou 2 e outra coisa, com relação ao time que foi do campeonato estadual, praticamente desmanchou o time, fez um outro, mais barato e tal. Então, acho que é partir para cima e tentar realmente a sua classificação, o time do Interporto. Pelos resultados, Ademar, desse grupo A2, ninguém está
muito acima dos outros. Da né? média, Nenhuma equipe conseguiu se destacar até agora. Com exceção do River, que ganhou uma e empatou a outra, nós tivemos 4 jogos nesse grupo, 3 deles terminaram empatados. Né? Então isso mostra que o grupo está equilibrado. O River tem 4 pontos, o Moto tem 2, o Remo tem 2, o Interporto tem 1 e o time do Guarani de Sobral ainda não pontuou, fez só uma partida também. Só na primeira rodada, não jogou na rodada passada, né? Estava de folga. Agora, isso mostra o equilíbrio e o Interporto precisa aproveitar esse momento de instabilidade das equipes nesse grupo para tentar pontuar. Justo. E é importante fazer a lição de casa no próximo sábado para chegar a 4 pontos e aí ficar bem na tabela nessa briga por uma das vagas. Será que o presidente do Interporto, Cabo Dias, vai dar certo aquela previsão dele? Que queria que o Interporto fosse a Costa Rica da Copa do Mundo? Esperar para ver, né? Não é fácil, não. Agora, é complicado. O Moto e o Remo também mostraram aí nas 2 primeiras rodadas que não estão com essa bola toda também. Né? Empataram as 2, teve um empate entre eles lá no Pará. E ontem os 2 empataram, o Moto empatou em casa com o Interporto e o Clube do Remo foi ao Piauí e empatou com o River. Mais um empate então, os 2 empatando muito nesse grupo, 2 rodadas, 2 jogos para cada um, 2 empates. Pois é, então você já sabe, torcedor do Interporto, você tem um encontro marcado com o seu time no próximo sábado, às 4 da tarde, no estádio General Sampaio. O Licuri estará lá, né, o Mascarenhas, porque é torcedor fanático do Interporto. E muita gente de Palmas, com certeza... vestido na camisa. Vestido. Eles comprou uma novinha para ver o jogo. E muita gente de Palmas, com certeza, vai lá para ver o jogo, porque nós estamos, assim, sem grandes atrações futebolísticas aqui na capital, né? E, então, o jogo decisivo do Palmas com a equipe do Aureni Sub-19 vai ser no domingo à tarde, no CT do Palmas. Então, no sábado à tarde, o torcedor que aproveita vai a Porto Nacional, vê o time do Interporto jogando aí contra o Remo, né? Aqui tem muita gente do Maranhão que quer ver o Motoclube em ação. Com certeza. Então, nós temos um grande espetáculo, então. A promessa é essa, né? O Interporto jogando em casa precisa ganhar do Remo, né? Precisa fazer essa lição de casa. É verdade. Vamos embora, então? Um abraço, até amanhã. Pois é, então fica para o jornal, né, do meio-dia, então os gols do empate entre o Interporto e a equipe do Motoclube. E amanhã estaremos repetindo também esses gols aqui no programa Esporte Mais, que está chegando ao seu final. Na sequência teremos o Repórter Brasil, logo depois do Jornal do Meio-Dia. E amanhã às 11h20 estaremos aqui então com os gols do Interporto e com a decisão, o primeiro jogo da decisão, Aureni 2 e Palmas Sub-19. Um abraço, Fede. Até amanhã às 11h20.